Eu me chamo Lucas e tenho 25 anos. Eu moro em São Paulo com o meu cachorro, o Rex. Eu trabalho como analista de sistemas em uma empresa multinacional e estudo engenharia de software em uma universidade renomada. Eu sou um cara ambicioso, competitivo e perfeccionista. Eu quero ser o melhor no que eu faço, ganhar muito dinheiro, ter reconhecimento e sucesso. Eu quero ter uma carreira brilhante, uma casa luxuosa, um carro esportivo e uma namorada modelo. Eu quero ter tudo o que eu desejo, tudo o que eu mereço, tudo o que eu planejei. Para alcançar os meus objetivos, eu vivo em uma rotina frenética e exaustiva. Eu acordo às 5 da manhã e vou para a academia. Eu malho por 1h30, sem parar, sem descansar, sem respirar. Eu quero ter um corpo sarado, um corpo atlético, um corpo perfeito. Eu tomo um banho rápido e vou para o trabalho. Eu trabalho por 10 horas seguidas, sem pausa, sem almoço, sem distração. Eu quero ser um profissional competente, um profissional produtivo, um profissional exemplar. Eu saio do trabalho e vou para a faculdade. Eu estudo por 4 horas consecutivas, sem intervalo, sem conversa, sem diversão. Eu quero ser um aluno inteligente, um aluno dedicado, um aluno brilhante. Eu saio da faculdade e vou para um bar. Eu bebo por 2 horas ininterruptas, sem moderação, sem limites, sem consciência. Eu quero ser um cara divertido, um cara descolado, um cara popular. Eu volto para casa e vou para a cama. Eu durmo por 4 horas incompletas, sem sonhos, sem paz, sem descanso. Eu quero ser um homem feliz, um homem realizado, um homem de propósito. Eu vivo assim há 5 anos e eu não penso em mudar. Eu não penso em nada, na verdade. Eu não penso na minha vida, nem nos meus sentimentos, nem nos meus problemas. Eu não penso no meu passado, nem no meu presente, nem no meu futuro. Eu não penso no meu pai, que morreu de câncer quando eu tinha 15 anos. Eu não penso na minha mãe, que se afundou em depressão e alcoolismo depois da morte do meu pai. Eu não penso na minha irmã, que fugiu de casa aos 18 anos e nunca mais deu notícias. Eu não penso em mim mesmo, nem no que eu quero, nem no que eu preciso. Eu não penso em nada, pois eu tenho medo. Eu tenho medo de enfrentar a realidade, de sentir a dor, de admitir a culpa. Eu tenho medo de fracassar, de decepcionar, de desistir. Eu tenho medo de viver, de amar, de ser. Eu tenho medo de tudo, pois eu não tenho nada. Mas um dia, tudo mudou. Um dia, eu tive um colapso. Um dia, eu acordei no hospital. Eu tinha sofrido um derrame cerebral, causado pelo estresse, pela ansiedade, pela pressão. Eu tinha perdido parte da minha visão, da minha fala, da minha memória. Eu tinha perdido parte da minha capacidade, da minha produtividade, da minha excelência. Eu tinha perdido parte do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Eu tinha perdido parte de mim. Eu fiquei internado por 1 mês, em recuperação. Eu tive que fazer fisioterapia, fonoaudiologia, psicoterapia. Eu tive que reaprender a andar, a falar, a pensar. Eu tive que reavaliar a minha vida, os meus valores, os meus propósitos. Eu tive que enfrentar a minha realidade, os meus sentimentos, os meus problemas. Eu tive que encarar o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Eu tive que me reconectar com a minha mãe, que me visitou todos os dias e me pediu perdão. Eu tive que me reconciliar com a minha irmã, que voltou para casa e me contou a sua história. Eu tive que me perdoar pelo meu pai, que me deixou uma carta antes de morrer e me disse que me amava. Eu tive que me conhecer, me aceitar, me amar. Eu tive que pensar em tudo, pois eu quase perdi tudo. Eu saí do hospital com uma nova perspectiva. Eu saí do hospital com uma nova atitude. Eu saí do hospital com uma nova vontade. Eu saí do hospital com uma nova vida. Eu saí do hospital com um novo propósito. Eu decidi que eu ia mudar. Eu decidi que eu ia me cuidar. Eu decidi que eu ia me respeitar. Eu decidi que eu ia me valorizar. Eu decidi que eu ia me priorizar. Eu mudei a minha rotina. Eu mudei os meus hábitos. Eu mudei as minhas escolhas. Eu mudei os meus objetivos. Eu mudei os meus propósitos. Eu comecei a acordar às 7 da manhã e a meditar. Eu comecei a meditar por 15 minutos, sem pressa, sem culpa, sem julgamento. Eu comecei a ter um momento de paz, de silêncio, de reflexão. Eu comecei a ter um momento de conexão, de autoconhecimento, de autoaceitação. Eu comecei a ter um momento de propósito. Eu comecei a ir para a academia e a fazer exercícios. Eu comecei a fazer exercícios por 30 minutos, sem exagero, sem obsessão, sem comparação. Eu comecei a ter um momento de saúde, de bem-estar, de equilíbrio. Eu comecei a ter um momento de cuidado, de respeito, de valorização. Eu comecei a ter um momento de propósito. Eu comecei a ir para o trabalho e a fazer as minhas tarefas. Eu comecei a fazer as minhas tarefas por 8 horas, sem estresse, sem ansiedade, sem pressão.
Eu comecei a ter um momento de competência, de produtividade, de excelência. Eu comecei a ter um momento de realização, de reconhecimento, de sucesso. Eu comecei a ter um momento de propósito. Eu comecei a ir para a faculdade e a estudar as matérias. Eu comecei a estudar as matérias por 2 horas, sem intervalo, sem conversa, sem diversão. Eu comecei a ter um momento de inteligência, de dedicação, de brilhantismo. Eu comecei a ter um momento de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Eu comecei a ter um momento de propósito. Eu comecei a ir para casa e a brincar com o Rex. Eu comecei a brincar com o Rex por 1 hora, sem moderação, sem limites, sem consciência. Eu comecei a ter um momento de diversão, de alegria, de felicidade. Eu comecei a ter um momento de amor, de carinho, de amizade. Eu comecei a ter um momento de propósito. Eu comecei a ir para a cama e a ler um livro. Eu comecei a ler um livro por 1 hora, sem sonhos, sem paz, sem descanso. Eu comecei a ter um momento de cultura, de entretenimento, de prazer. Eu comecei a ter um momento de imaginação, de criatividade, de inspiração. Eu comecei a ter um momento de propósito. Eu comecei a viver assim e eu não quero mudar. Eu comecei a viver assim e eu me sinto bem. Eu comecei a viver assim e eu me sinto feliz. Eu comecei a viver assim e eu me sinto vivo. Eu comecei a viver assim e eu me sinto de propósito.